Podem sentar, amados. Obrigado, louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vamos falar um pouco de fé hoje. Primeiro lugar que você tem que tomar posse é que quando Deus fala, já está feito. Deus não fala do ponto onde ainda as coisas vão acontecer. Quando Deus fala, aquilo já está feito. Então, antes de Deus te dar qualquer coisa, Deus te dá a palavra. E se você tem a palavra, você já tem aquilo que Ele prometeu na palavra. Amém? Então você precisa nós precisamos dar passos intencionais em direção à nossa fé. Vamos para Números capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, para quem não sabe, ou seja, para quem não tem conhecimento, qualquer coisa serve. Então, quando ele fala sobre ser intencional, e nós precisamos, você entender que embora Deus te prometa, embora aquilo seja seu pela palavra que Deus te deu, haverá desafios que o diabo vai tentar roubar, e não é a coisa, ele tenta roubar a sua fé, porque a sua fé é quem vai dar acesso às coisas que Deus prometeu. Vocês estão comigo? Então, na medida que Deus te dá a palavra, dentro da palavra que Ele te dá, tem a fé suficiente para possuir aquilo. Mas o diabo sempre vai levantar pessoas e coisas para tentarem desanimar você para o grande que Deus tem para a sua vida. Então, Deus te deu algo, Deus te deu uma palavra. Não espere que os outros aprovem aquilo que o próprio Deus já falou contigo. E às vezes estamos buscando a aprovação de alguém, contando nossos sonhos e visões. E às vezes esses contar de sonhos e visões, para quem não tem a fé que Deus te deu, para aquilo que Ele te prometeu, pode complicar a sua fé. Então a minha fé tem que ser preservada. Veja que quando Jesus chega para Pedro, ele disse: olha, Satanás queria peneirar você, mas eu roguei por ti, para a tua fé não desfalecer. Então a fé é algo que o diabo não consegue ultrapassar, desde que você mantenha ela em alta. A Bíblia diz que é a única coisa que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz também que pela fé você pode vencer Satanás, porque esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Diga, minha fé. Então nunca menospreze sua fé. Nunca zombe da sua própria fé. Nunca declare palavras negativas contra a sua própria fé. Eu acho que minha fé não está funcionando. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Você está trabalhando contra você mesmo. Isaías 57:10 diz assim: na tua comprida viagem te cansas, mas não dizes. E esse é um dos segredos da fé. Mesmo que você canse, e saiba que quando você está cansado fisicamente, é a maior oportunidade que o diabo tem para naquela hora você dizer tudo contrário à fé. Veja que o diabo veio depois que Jesus estava cansado e com fome. É aí que o diabo vem, quando você está cansado. É aí que ele vem tentar você para naquela hora de cansaço você se irritar e dizer: eu já orei demais, eu já fiz tudo e parece que Deus não está me ouvindo. E eu estou sendo realista. Não, você não está sendo realista, você está sendo carnal. Porque fé fala das coisas do Espírito. Fé não fala daquilo que se vê. Então o seu corpo físico tem 5 entradas. Vocês lembram quando Jesus falou com aquela mulher no poço? E Jesus disse: chama teu marido e vem cá. E ela disse: já tive 5 maridos. Ele diz: ok, você teve 5 e o que agora tem não é seu. Então nós podemos nomear os 5 maridos delas, podemos? Os ex-maridos daquela mulher: tato, olfato, paladar, audição e visão. Isso não gera milagre. Enquanto você estiver casado com essas coisas, não tem como conhecer o 6º, que é a sua fé. Enquanto você estiver relativizando a palavra de Deus, que é Espírito, com coisas naturais, não tem como possuir.
Enquanto você estiver agarrado com, mas eu não vi, eu não senti, eu não toquei, nunca eu vou crer nisso, você saiu do âmbito de Deus, porque Deus não trabalha com visível, Deus só trabalha com o invisível. Quando aquilo que você está crendo se manifesta, a fé para aquilo acaba. Então o diabo fará tudo para roubar de você, e eu vou mostrar a você como é simples a sua fé funcionar. Veja que o seu carro está lá no estacionamento, mas por causa dessa parede você não consegue vê-lo. Mas não é porque você não está vendo que ele não está lá. No entanto, você pode ver ele lá, sem sair daqui, mesmo com o olho aberto. Só porque eu falei no seu carro, você já está vendo ele lá, não já? Então eu posso dizer, não, eu não acredito que você tem um carro. Eu não acredito, eu não estou vendo. Isso não importa para você. Você vai rir de mim ou não vai? Será que você vai ficar preocupado se eu disser que você não tem carro e você sabe que tem, está com a chave aí, está com o carro lá fora, e eu digo, não, não acredito que você tem. É assim que o diabo trabalha. Deus já te deu algo e o diabo diz, não, não acredito que você tem. Você não pode, porque ele não está vendo, porque o diabo não anda em fé. O justo vive pela fé. Isso é uma coisa do justo. Vocês estão comigo? Diga, eu sou justo e minha fé funciona. Então, primeira coisa, espie a terra. Deus mandou ele espiar a terra, não o tamanho de gigante. Deus manda espiar a casa, não o valor do preço. Vai lá espiar o carro, senta lá, liga a chave, ora em língua, rabacanda lá, baixando lá, dá umas 10 voltas no carro e diz, obrigado, pai, já é meu. Quando Deus não te der aquilo, Ele te dá o dinheiro para comprar aquilo. Bem, se o que Deus vai te mandar fazer depende do teu salário, misericórdia do projeto de Deus. Aleluia. Tudo que Deus manda você fazer está além da sua mentalidade, da sua capacidade, do seu dinheiro. Porque Deus não é glorificado na nossa força, é na força dEle. A Bíblia diz que a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle. Então quando Deus te fala algo, mesmo que pareça pequeno, é maior do que você pode imaginar. Porque Deus está treinando você para as grandes coisas. E Deus só treina você com coisa pequena. No entanto, para colocar na grande. Porque o princípio é o mesmo, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então Deus diz, pegue 12 homens, 12 príncipes, e vai espiar a terra. Eu quero que vocês vejam o tamanho dela, tudo que tem de bom lá. Eles voltaram com o relatório, a terra é boa, é coisa maravilhosa, tudo está lá, mas tem gigante lá. E o pior, nós somos como uma formiguinha nos olhos dele. Esse relatório negativo fez com que aqueles 10, mais 3 milhões de pessoas não entrassem na terra, só 2 entraram. Por causa da reportagem positiva dos outros 2. Eles disseram, tem gigante lá. Fé não nega o que tem, mas fé chama o que não tem. Aleluia. Só que Deus está conosco. Nós vamos subir lá e vamos rasgar aqueles caras como quem rasga pão. Porque fugiu deles a esperança e Deus está conosco. E todas as coisas é possível aquele que crê. Aleluia. Diga para o seu vizinho, obrigado Pai, já é meu. Aleluia. Agora, isso é importante, diga para o seu vizinho, para quem não sabe, qualquer coisa serve. Diga para ele, não se intimide com os desafios. Se Deus te deu a palavra, já é seu. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, diga de si mesmo. Vocês já olharam que muitas das vezes que estamos negando a fé é porque olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa capacidade e em nenhum momento Deus manda você olhar para você. A Bíblia diz, olhai para o Senhor. Depois ele diz, olhai firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. A Bíblia diz, levantai os olhos e vede, vede. Deus manda você ver algo. É importante que você imagine algo. E imagine aquilo que Deus disse na sua palavra. A base da sua imaginação não é sua força de vontade. A base da sua imaginação é a promessa que Deus te deu. A imagem é a âncora para a sua alma não sair da visão. Eu nunca vi um piloto, até hoje, pilotando um avião, olhando simplesmente pelo caminho das nuvens. Eles recebem o plano de voo lá embaixo. Eles organizam
os pontos de referência lá embaixo. Quando eles sobem, o caminho já está pronto. Um dia desse eu estava no avião e de repente o piloto saiu da cabine e ficou lá conversando com a menina e eu olhei, ei, olha o avião. Veja, a única função deles é colocar lá em cima. Depois o programa de piloto automático assume a posição. Tudo de Deus começa com você, termina com você, mas a sua função é decolar e deixar com o Espírito Santo. Ele vai levar você para o lugar certo. Diga, a palavra é o meu caminho de vitória. Se Deus disse que eu sou, eu sou. Se Deus disse que eu tenho, eu tenho. Se Deus disse que eu posso, eu posso. Agora, os desafios virão. E é aí onde entra a sua mente renovada pela palavra. E ele vai dizer aqui no versículo 12, olha, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, diga, medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Diga isso para o seu vizinho, você tem fé suficiente para vencê-los? Mais uma vez, diga, você tem fé suficiente para vencê-los? Deus repartiu uma medida da fé e ele diz, tome, está aqui, é seu. Todos que estão nessa sala têm uma medida da fé para vencer qualquer coisa que se levante contra você. Comece a usar sua fé na direção certa. Amém? Comece a usar sua fé na direção certa. Em vez de falar suas palavras e seus sentimentos, é só trocar. Fale a palavra de Deus. Eu estou cansado, meu corpo está acabado. Isso é um exemplo. Meu corpo está acabado, mas eu não digo estou morrendo, não dá mais, já deu, eu não aguento. Eu digo, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Com isso eu já ativo Deus para liberar força ao meu favor. E Deus já sabe que eu estou cansado. E o Espírito vem e renova minhas forças como a da águia. Subirão, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Renovarão suas forças como a da águia. Quando eu abro o meu armário, eu já aprendi com Deus, lá em Marcos 11, 23, né? E ali Jesus olhou para a figueira, viu que ela não tinha fruto e disse, seque-se desde a raiz. E o Espírito Santo me ensinou algo ali. Quem criou a figueira? O próprio Jesus criou a figueira. E a Bíblia diz, ele foi ver se havia figo nela. E ele chega até a figueira e não encontra. E a Bíblia diz, porque não era tempo de figo. Então não seria injusto Jesus mandar ela secar? Mas quem criou aquela figueira? Diga ele. Porque tudo foi criado por ele. Ele nunca criou nada para ter falta. Ela foi criada para produzir toda vez que o homem precisasse. Antes da queda não existia falta. Então quando Adão tirava um fruto, o outro automaticamente era reposto. Porque na eternidade e na abundância de Deus não pode existir falta. Aonde há falta não há abundância. E aí eu disse, então por que o Senhor mandou secar a figueira? E aí ele disse, você precisa aprender a falar com as coisas. Então, quando você abrir o armário vai falar para você. Aí o Senhor disse, volte lá na passagem e leia de novo. E se você ler a passagem, a Bíblia diz que Jesus respondendo disse, seca desde a raiz. Por que respondendo? Porque a figueira então falou para ele. Como sua carteira fala para você. Como seu armário fala para você. Qual é o seu problema então? Você não responde. Você concorda com o armário. Menino, está acabando tudo. Não sei nem quando é que eu vou comprar o próximo. E é você quem remove a montanha, não é Deus. A unção está contigo. E aí Jesus disse, olha, seque-se. Eu não disse para você determinar o que eu vou ter. Eu criei para você para determinar o que eu quero. Falta não existe no reino. Alô, falta não existe no reino. Você não, falta não existe no reino.
pega hoje à noite toda a abundância que você precisa, porque não existe falta no reino de Deus. O reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você já notou que a escassez tira sua alegria? Que a falta tira sua alegria? E como é que eu vou viver em alegria? Sabendo que Deus suprirá cada uma das minhas... Gente, isso é maravilhoso, não? Então o Senhor disse, agora, quando você abrir o seu guarda-roupa, Ele vai falar contigo. Quando você abrir sua geladeira, Ele fala contigo. Quando você abre seu armário, Ele fala contigo. A questão é como você responde. Jesus respondeu para ela. Você tem que aprender a responder em fé tudo aquilo que a circunstância fala com você. E é por isso que Jesus venceu tudo. Você vai ver que o pessoal andou desesperado e disse, está escuro. Ele disse, eu sou a luz. Acabou o pão. Estamos com fome. Ele disse, eu sou o pão. Agora estamos perdidos, não sabemos aonde ir. Eu sou o caminho. Mas a porta está fechada. Ele disse, eu tenho a chave. Senhor, morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Nunca deixe o problema determinar o que você é e o que você vai ter. Porque Deus te deu domínio. E você tem que dominar. Então o Senhor disse, quando você abrir seu armário, que Ele disser, está se acabando e não tem nada, diga para Ele, meus celeiros se encherão. Quando você abrir o guarda-roupa vai dizer, você só tem essa roupa. Em vez de você dizer, meu Deus, só tem essa roupa, eu não tenho outra roupa para eu, só tenho essa. Então você não tem outra roupa, porque você é quem está dizendo que não tem outra roupa. Você tem que olhar para o guarda-roupa e dizer, meus celeiros se encherão. Eu chamo camisa nova, eu chamo calça nova. Aliás, já vou começar a plantar agora. Pega essa, pega essa, pega essa. E vou semear na vida de pessoas. E se prepare para uma colheita sobrenatural e abundante. Em nome de Jesus. Deus fez você cabeça e não cauda. É para estar em cima e não embaixo. Você nasceu para reinar, dominar, governar, produzir e fazer brotar. É você quem liga e desliga. É você quem diz quem vai ser a próxima geração de milagres que Deus preparou. Diga, eu sou a geração de milagres que Deus preparou. Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Vai multiplicar, vai crescer, vai prosperar, vai superabundar. Empresa não fecha, igreja não fecha. Meu projeto vai florescer. Aleluia. A única coisa que Deus quer é que você fale o que Ele diz. E aí quando você fala, Ele entra em cena. Chame Deus em cena e seu problema está resolvido. Aleluia. Sabe, pode ter até alguém, ninguém, ou até alguém não crer no projeto que você tem. Mas Deus não falou com elas, falou contigo. O sonho é teu, a visão é tua, a promessa é sua. Não espere que os outros concordem com aquilo que Deus deu para você. Falar a sua visão para a pessoa errada só gera problema para você. Você entendeu o que eu falei? Falar a sua visão para a pessoa errada só gera problema para você. Mas às vezes é bom trabalhar com o inimigo revelado do que ele oculto. Não insista em fazer os outros entender o que você está vendo, porque a visão é sua. O visionário é você. É você quem está vendo. Então é você quem fica firme. É você quem diz, pois vai acontecer. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu vou entrar e vou ser bem sucedido. E as pessoas, menino, não vai dar certo. Aí você diz, vai dar. Porque aquele que me prometeu, ele disse que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Alô, igreja, ele prometeu, ele vai cumprir, ele vela pela palavra para cumprir. Deus está esperando alguém louco o suficiente só para crer nele.
louco para os outros, mas sábio para Deus. Dançar antes de ver. Fazer o desenho e olhar e dizer, assim será. Feche os seus olhos, por favor, bem fechadinho, não deixe ver nada. Feche os seus olhos. Bem fechadinho, você vai ver o poder que a palavra tem. Seu quarto. Quem está vendo ele? Mas você está aqui. E agora a sua cama. Você está vendo ela? Está vendo seu quarto agora, seu guarda-roupa? Será que você pode me dizer em palavras o que tem no seu quarto? Claro. Pode? Saia do seu quarto e vá agora para a sua cozinha. Você está vendo sua cozinha? Uau! Mas seus olhos estão fechados. É porque você não anda por vista. Agora, você diz para mim, meu quarto tem uma cama 2x2. Eu digo, eu não acredito. Olha para mim agora. O que é que altera? O que é que altera se eu disser, não é real? Eu não acredito no que você está dizendo. O que é que você vai fazer se eu disser isso? Você vai rir. Porque você sabe que o mentiroso sou eu e não você. Então, quando Deus diz que não vai faltar nada, Ele está dizendo de onde Ele está vendo. É você que não está vendo o que Ele está vendo. Diga fé, vê o invisível. Invisível para os seus olhos. Mas para Deus a Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes. E nós vamos prestar conta. Agora, eu posso ver seu quarto? Mas se você me disser palavras suficientes, exatamente, eu consigo vê-lo daqui? Claro. Eu não consigo ver seu carro no estacionamento lá. Mas se eu ligar para você e por telefone você me der palavras, eu chego no seu carro? Uau! Então considere a Bíblia como o telefone de Deus. Ligando para você e dizendo, eu estou contigo todos os dias. Não te deixarei, nem te desampararei. Saiba que eu sou seu pastor e não vai lhe faltar. Saiba que eu vou suprir cada uma das suas necessidades. O mundo não tem essa ligação. Aleluia. E aí você anda assim, ó. E o pessoal diz, como é que você está rindo com tudo que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo algo que você não está ouvindo. Eu estou subindo na Avenida Pacaembu. Tem um negão lá no ponto de ônibus, mesmo assim, ó. E na hora que eu passei, eu olhei, comecei a rir, o Espírito Santo disse, presta atenção que eu vou te ensinar algo. Por que ele está dançando? E eu disse, não sei. Ele disse, presta atenção ao ouvido dele. Tinha um fonezinho lá. Aí o Senhor disse, é por isso que ele dança. Ele está ouvindo outra coisa. O que é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Olha que coisa maravilhosa. Alegrai-vos, porque o Senhor vos dará em justa medida a chuva. Entendeu? Alegres, Deus vai dar. Ele não diz, eu vou te dar e você se alegra. Ele diz, se alegre, eu vou dar. Oh, aleluia. Se alegre, o Senhor dará chuva na medida certa, provisão na medida certa, milagres na medida certa, conexões com pessoas que vão destravar o teu futuro. Diga para o seu vizinho, vista-se do seu futuro. Chegou a hora, diz para ele. Vamos de novo, vista-se do seu futuro. É hora de você se vestir do sobrenatural, de já dançar como se já tivesse aquilo, de já celebrar, se já louvar, de já falar como se já tivesse lá. Não é interessante que você tem um terreno, mato, capim, buraco, você chama um arquiteto,
ou engenheiro, alguma pessoa que vai construir sua casa. E aí você olha para ele, ele olha para você, ele está com algo na mão esperando você dar as palavras do que vai ser ali. Se você não der nada, vai ficar a terra sem forma e vazia. Mas aí você diz, olha, eu quero construir uma casa aqui com 4 quartos. Eu quero uma piscina de borda infinita lá. Eu quero uma churrasqueira ali. Eu quero uma garagem aqui para 6 carros. Essa casa vai ser branca, linda, com vidros assim. Eu quero uma escada para o meu quarto ficar olhando direto para o horizonte. Rabacandalabas. Tudo que você dá para ele é palavras. No entanto, todas aquelas palavras são filhos da sua mente, de uma imagem que a Bíblia diz, como você imagina, você é. Aí você pega a sua imagem, presta atenção, e dá em palavras. Ele pega suas palavras e te dá a imagem. Ele vai pegar toda a palavra que você disse, vai fazer um desenho e dizer para você, é assim? Aí você diz, assim será. Então, Deus viu e te deu a palavra. Agora Ele quer que você faça a imagem acontecer. E de acordo com a sua mentalidade, o grande pode ser pequeno e o pequeno pode se tornar grande. Quem vai decidir é você. Mas a semente é a mesma. Alguém pode pregar a palavra e crer para uma casa pequena. Outro pega a mesma palavra e crê para uma casa grande. Aí o diabo chega e usa a pessoa. É porque Deus tem um plano melhor na vida dele do que na sua. Aonde tem isso na Bíblia? Se Deus não faz acepção de pessoas. E ele diz, bem sei eu os planos que tenho para você. Planos de mal e não de mal. Aí ele diz assim, para dar o fim que você deseja. Desejar é imaginar, sentir a emoção daquilo e agir como se já tivesse aquilo. O mundo chama de lei de atração. A Bíblia chama de meditação na palavra. Porque meditar é se ver dentro de. Eles querem fazer tudo sem Deus, alegando que é a lei do universo. Não, se chama Deus. Aleluia. E Deus disse, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Aí a Bíblia diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem, diga imagem. Então, tudo isso aqui hoje, físico, veio de uma imagem. A roupa que você está vestindo veio de uma imagem. Esse prédio aqui que vocês vão reformar, antes da reforma acontecer, está tudo na imagem. Mas toda a imagem foi produzida por palavra. Qual é a palavra que você tem? Porque se for a de Deus é coisa grande. Se for a do diabo, nem você para você preste. É assim que o diabo trabalha. Primeiro, desvalorizando você. Jogando você no lixo e fazendo você se sentir indigno de tudo. E ainda você fala na primeira pessoa, eu não mereço isso não. Precisa ler sua Bíblia. E ver que Deus deu Jesus por você. E a Bíblia diz, se Ele deu Jesus, como não dará com Ele todas as coisas? Diga, todas as coisas. Diga, meu carro está incluso nisso. Diga, minha casa está incluso nisso. Olha 1 Coríntios 16, 9, por favor. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Diga, se me abriu. Diga para o seu vizinho, está aberta a porta, meu irmão. É o ano de portas abertas, então vamos lá. Qual o tamanho dessa porta? Vamos lá. Qual o tamanho dessa porta? Pode colocar na tela de novo. Olha lá. Por que uma porta? Qual o tamanho da porta? Como é que você deve pensar? Imagina uma porta grande. Depois, e oportuna. Não perca a oportunidade. A oportunidade sempre vem quando a porta se abre. Vocês estão comigo? Qual é o nosso problema? Esperar a confirmação
reconfirmação, reconfirmação e reconfirmação da confirmação que Deus já tinha confirmado, confirmando de novo, e já passou 10 anos, e você está esperando Deus reconfirmar o que Ele já falou, e a única coisa que Ele diz, marcha. Quando você ora, quando Moisés orou, Senhor, Faraó está vindo aí, os inimigos lá, o mar está na frente, Deus disse, por que você clama a mim? Não é interessante? Ele poderia dizer, eu vou clamar para quem? Porque existe um nível em Deus que você nem clama mais. O que você fala é Deus falando. Moisés orou fora de aliança ali. Ô Moisés, eu não já te dei a vara? E eu não disse que é com ela que você vai fazer milagre? Estenda ela, Moisés. Aí Deus disse uma coisa para ele, vai tu e abre o mar. Uau! Moisés foi, pá, o mar abriu. Vocês entendem? Às vezes operamos fora da aliança, orando fora da palavra e pensamos que ainda Deus vai responder. Deus não vai responder, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Vocês estão comigo? Pare de pedir confirmação a Deus do que Deus já falou contigo. Alô? Alô? Você nunca erra quando obedece a palavra. Correto, pastor? Ele diz uma porta grande, diga grande, e oportuna, se me abriu. Uau, não sou eu que abro porta. No entanto, sou eu que entro nela. Aleluia. É hora de você entrar. Vou dizer de novo, é hora de você entrar. Vocês estão comigo? Pegue uma pessoa de 1942 por aí, 50, 60, lá um tempo atrás, que não tinha porta automática. Vamos dizer que ela nunca viu porta automática. Você, nessa geração, já está acostumado à porta automática. Mas aquela mulher no sítio nunca viu uma porta automática, não sabe nem o que é. Aí você diz, venha comigo. Ela vem. Venha comigo, ela vem. E de repente, ela diz, menino, vai bater na porta. Ó a porta. Menino, ó a porta. Aí você vai, porque você sabe que a porta vai abrir. Mas você já notou que tem um sensor lá que vai captar seu calor para abrir a porta para você? Mas você sabe que aquele sensor tem um limite de distância. Às vezes, Deus encurta o limite para você crer até o fim. Mas uma coisa é certa, quando percebe que tem fé, a porta abre. Aí você pega aquela velhinha, ela fica segurando, menina, abre a porta primeiro, depois eu entro. Essa velhinha é sua alma. Ela não está acostumada a ver o invisível. Você tem que puxar ela e entrar pela fé. Depois que a porta abre, ela fica maravilhada com tudo que está acontecendo. Você entende? Diga para o seu vizinho, ande com pessoas de fé. Comece a crer para o sobrenatural. Escute pessoas de fé. Porque tem porta grande aberta para você entrar nela. Que já era para ter entrado, ó. Já era para ter aberto essa empresa. Já era para ter começado seus negócios. Agora presta atenção no que Paulo vai dizer aqui. Para o trabalho. Diga, para o trabalho. Ou seja, diga, para o propósito. Todo mundo aqui tem um propósito. E Deus diz, eu abri a porta, está lá. Agora presta atenção, ponto vírgula. E há muitos adversários. Mas em quem você deve focar? Vocês já notaram a expressão que ele vai dizer aqui? Uma porta grande, oportuna, para o trabalho, se me abriu, ponto vírgula. Há muitos adversários. Em outra mão, não foque neles. Não é oração quando eu estou diante de Deus, ó Deus, tu sabe o que está acontecendo, e olha isso, e olha aquilo. Isso não é oração. Oração é você respondendo a Deus com a palavra dele, enquanto você está falando com ele. Porque para Deus problema não existe.
Não fale com Deus fora de fé. E é por isso que tem muita gente, eu já orei, e Deus não me responde. Porque Deus não responde suas queixas. Ele responde a palavra dele, falada com fé na sua boca. Então, o seu problema está lá, você chega diante de Deus e diz: Pai, Tu és meu pastor e nada me falta. Ele diz, ele já sabe, ele está precisando de provisão. Vocês não entenderam. Tem uma dor no seu corpo, oh Deus, essa dor está aumentando. Eu fui no médico e piorou. Eu já tomei Gardenal e está piorando. Você tem que chegar para ele e dizer: Pai, Tua palavra diz que eu sou sarado. Ele já sabe que tem uma doença ilegal invadindo você. E Ele é o dono da sua casa. Você sabia disso? Que você é uma propriedade exclusiva de Deus, lavada e remida pelo sangue, comprado pelo sangue de Jesus. E que essa doença é ilegal aí. Então, quando você pega a palavra, você tem que olhar o que a palavra está dizendo. Ele diz: tem muitos adversários. Diga, muitos adversários. Então diga para o seu vizinho: foca no seu futuro. Diga para o seu vizinho: vista-se. Faça assim, ó, veste-se, veste. Diga: se vista do seu futuro. Primeiro, diga: foca na porta grande. Foque na porta aberta. Foque na porta que se abriu para você. Foque na oportunidade. Foque no trabalho que se abriu. Diga: sua fé precisa de um foco. Sua fé precisa de uma imagem. Sua fé precisa de uma visão para ela se agarrar e falar como se já fosse. Aleluia. Assim que chegamos em Jundiaí, estávamos com uns 20 e poucas pessoas na igreja. Eu passei na frente de um prédio, olhei e disse: uau, aqui dá bom para a igreja. Era uma concessionária de carro. Peguei na grade do portão e digo: loja, saia daqui, eu preciso desse prédio. 3 meses a loja saiu. Fui negociar com o dono, ele disse 25 mil. Eu disse: dou 10. Mas só entrava 5 na minha igreja. Os outros 5 já era crer para Deus mandar. Foram 8 meses de batalha. E ele disse: não quero mais nem conversar com o senhor. Já tem outras igrejas procurando aí. Eu disse: você não aluga para ninguém. Ele disse: quer? Está rogando praga? Eu disse: não, estou tomando posse. A Universal foi lá, não deu certo. A Plenitude, Trono de Deus, foi lá, não deu certo. A Graça foi lá, não deu certo. Esse homem liga para mim e diz: pastor, não vai querer o prédio, não? Eu disse: vou. Por 10. Ele disse: não, 10 eu não dou não. Faço 20. Eu disse: dou 10. Mais 3 meses depois ele disse: vai querer ou não vai querer o prédio? Faço 15. Eu disse: dou 10. Ele disse: 10 não. 10 não tem possibilidade. Eu disse: se o senhor não alugar para mim, não aluga para ninguém. Ele disse: tá bom, lá vem com essa praga de novo. Eu disse: não, o prédio é nosso. Ele disse: 12. Eu disse: 10. Ele disse: não, 10, eu não alugo não. Não pode ir, não alugo não. Deixa ele fechado aí mesmo. 15 dias ele me ligou: eu não estou conseguindo dormir. Só pensando no senhor direto. Eu vou fechar por 10. Eu digo: agora eu só posso pagar 8. Diga ao seu vizinho: uma unção para negociar na sua vida. Diga: Deus vai te favorecer. Diga: é do jeito que você crê, porque tudo é possível ao que crê. Diga: assim será. Entramos, assinamos os papéis. Peguei o papel ainda de noite já. Quando eu cheguei em casa, o espírito do medo veio. Eu disse: meu Deus, e agora? Minha igreja só entra 5. Não, minha igreja só entra 3,5. Mas eu preciso de 5 todo mês. E agora eu aumentei para 8. Senhor, ele disse: todo mês não sou eu que supro. Eu digo: é. Ele disse: então descansa. Por quê? Porque eu estava assim na cadeira já fazia 1 hora. Aí Deus disse: o que é que você está fazendo? Eu disse: eu estou orando, calma aí.
Aí Deus disse, isso não é oração, é desespero. Às vezes não estamos em fé, estamos pensando que estamos em fé, mas o que estamos tendo é desespero, síndrome do pânico, ansiedade, e Deus só responde no descanso. É por isso que ele diz, vai dormir, eu vou te dar enquanto dorme. Ou seja, para de me atrapalhar e descansa, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Vocês estão comigo? Qualquer testemunho de fé que você ouviu, todos que conseguiram aquilo não tinham um centavo para começar. Desde casa, carro, empresa, todo mundo acaba de, rapaz, comecei isso aqui de zero, não tinha nada, não tinha R$1. Mas eu cria que Deus ia fazer. Então, por que você está esperando a chuva e não está se alegrando para ela vir? O que destrava a chuva é a alegria que você tem antes. Teve uma época que eu fiquei desempregado ministerialmente, as contas se acumularam. A dona da casa era a vizinha. Então não tinha como evitar não passar na frente da casa. Fiquei 6 meses sem pagar aluguel. Às vezes eu esperava ela apagar a luz para ir dormir para poder entrar. As contas de água e luz naquela época se acumulava, a companhia de energia não cortava tão rápido naquela época. 6 meses de água, luz, telefone atrasado, aluguel atrasado. E eu declarando a palavra. Aí eu estava lá no quarto orando. A dona da casa bateu na porta e disse, seu Sérgio. Eu disse, diga, dona Mercedes. Eu vou precisar da casa e tal. O senhor entende, eu sei que o senhor é um pastor e tal, está desempregado, mas eu vou precisar da casa. Eu disse, não, tudo bem. Aí, naquela semana eu viajei com um amigo meu. E aí ele disse, lá. Eu disse, não, está tudo na benção. Aí ele disse, o que é que você está precisando? Eu disse, cara, estou precisando de uma casa para ir morar, porque a mulher pediu a casa, tal, tal. Aí ele disse, cara, eu tenho um quartinho no terreno, aquele terreno baldio que tem lá, sabe? Eu já cerquei ele, tem um quartinho onde eu boto os equipamentos de trabalho da empresa. Mas se você quiser, eu tiro lá, tem um banheiro, você fica lá com a família. Eu disse, tá bom, tá bom. Aí, os trabalhadores dele foram, lavaram, limparam, deixaram tudo lá. E disse, sábado de manhã, eu passo para pegar sua mudança lá. A gente começou a desarrumar. Colocamos nas caixas. E aí, Mateus pequenininho ainda, dizendo, e aí, pai, a casa como ela é? Eu digo, é linda, meu filho. Aí dá tudo certo, fica tranquilo. Aí eu orando no quarto. Aí Deus disse, aí quando eu peguei tudo, peguei os papéis de conta, tudinho, né? Coloquei na escacela naquela época de plástico. Aí o Senhor disse, quando eu peguei aquela escacela, pastor Chilton, Deus disse, por que você não ri antes? Eu disse, como assim? Deus disse, se tivesse pago, você não ia rir? Irmãos, eu vou dizer, preciso de fé para fazer isso. Porque minha alma estava querendo chorar. O choro estava vindo aqui e eu segurando. Aí Deus disse, então dance sobre eles como se já tivesse pago. Eu coloquei as contas no chão, subi em cima das contas e comecei, Fiquei, eu acho que uns 15 minutos. Gente, era mais vontade de chorar do que rir. A minha mente dizia, palhaçada. Deixa de fazer isso. Você está louco. E o Espírito Santo dizia, continue rindo. Porque você não anda por vista. Com meia hora que eu estava rindo, esse amigo meu chegou com o carro. Só que ele chegou no carro particular dele, não no caminhão dele. Aí ele entrou, sentou na sala, eu de novo bateu na porta e disse, amor, Bega chegou, tá aí. Bega era o cara mais natural, não vou dizer que ele era carnal, mas era o mais natural. Mesmo se Deus aparecesse no quarto dele, você é Deus mesmo? Para você ter uma ideia do nível espiritual dele. Aí ele sentou na sala, eu vi os olhos de Bega, cheio de, todo vermelho,
lágrimas, Bega chorando. Eu disse, o que é que aconteceu, Bega? Deus falou comigo, eu puxei a cadeira e disse, falou mesmo, o que foi? Conta para mim. Aí Bega disse, cara, eu nunca ouvi a voz de Deus. E eu disse, o que foi que ele disse? Bora, diz logo. Ele disse, me dá todos os papéis de conta que você tem aí. Eu vou pagar os outros 6 meses que da sua casa que falta ainda. Oh, aleluia. Depois que a gente arrumar tudo aí, eu vou trazer os meninos para devolver as coisas, os móveis. Eu vou falar com a dona da casa, eu vou pagar tudo aí. Vou lhe dar 6 meses na frente de aluguel nessa casa. E arruma, você e sua mulher, vamos comigo que eu vou fazer a feira de mês para você. E não vai faltar nada até você voltar a trabalhar. Oh, diga glória a Deus a alguém. Deus vai fazer infinitamente mais, meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa maravilhosa. Se funcionou para mim, funciona para qualquer um. Você tem tudo que eu tenho. Quem tem pé aí, bota o pé aí, aleluia. Quem tem boca aí, aleluia. Quem pode fazer? Sabe, Deus estava me treinando para quando eu fui afetado com dengue. O corpo todo dolorido, comecei a passar mal no meio da conferência. Chegou Brad e pastor Bundy, e Brad disse, ria. E eu queria lá rir, meu irmão. Eu queria dar um murro na cara dele. Cala a boca, você não entende o que está acontecendo aqui, eu estou mal. Doutor Raul encostou perto de mim e disse, rapaz, esse é dengue, tem que levar ele para o hospital urgente. A minha alma disse, isso mesmo, vai para o hospital. E pastor Bundy, ria comigo, rapaz, faça assim, ha, ha, ha. Eu olhei para a cara do pastor Bundy de breve e falei, ha, ha, ha. Eu não queria rir, meu irmão, mas é bom quando tem pessoas experientes na fé, que você obedece elas. E eu tinha passado uma situação lá atrás, e eu me lembrei que Deus foi fiel. Se lembre de tudo que Deus já fez por você, e o que Ele vai fazer a partir de hoje na sua vida, será um milagre sobrenatural, e o diabo vai ter que largar o seu milagre, porque chuva, 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 não vai ser uma coisa só, vai ser uma bênção atrás da outra, vai ser um avalanche de milagre. Meu irmão, eu comecei parecia um carro velho, mas na hora que a unção desceu, eu ria tanto que tiveram que me tirar dali, porque o espírito da fé pegou lá. E por que você ri pela fé? Porque fé já sabe que é seu. Vocês entendem? Eu já dei 8 carros. Então, todo carro que eu preciso, eu vou lá em Salmo 68, 17. E diz, os carros de Deus são milhares e milhares. Eu digo, e o meu está no meio deles. Aleluia. Então é assim que eu danço. Às vezes eu vou para a garagem, dou volta sem o carro estar lá. E se o carro estivesse aqui, eu não ia passar de lado. Então eu vou passar de lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Antes de entrar no elevador, eu faço pipi. É assim que você lida com o invisível. A Bíblia diz que Moisés ficou firme, como quem vê o invisível. Só tem uma maneira de você ver o invisível. É pensando. E é por isso que o pensamento na Bíblia é tão importante. Ele diz, olha, quando orar, crê que recebeu. A palavra crer significa pensar que é verdade. Então você mantém o pensamento. Lembra de Filipenses 4:8? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Seu pensamento é tão importante que Deus te deu um capacete. A função do capacete é proteger a mente, correto? Aí a Bíblia diz que o diabo tem dardos inflamados, que são pensamentos infestados de fracasso, para atingir sua mente. E você só rebate eles dizendo, eu sou o que Deus diz que eu sou. E quando o diabo disser, você não merece, você diz, mereço mesmo não, mas ele me deu de graça, eu recebo. Porque é graça. A Bíblia diz que quando não é pela fé, você anula a promessa. Se não for pela fé, é cancelada a promessa. Aí Abraão,
ele ficou firme quando Deus chamou ele da tenda e disse: olha as estrelas, vê se você pode contar. Ele disse: não, ele disse: assim será. Agora você tem uma imagem de noite. Aí o diabo começou a pressionar ele durante o dia, porque o sol aparecia, ele não conseguia ver as outras estrelas, embora tudo estivesse lá. Aí Deus disse: agora olhe para a areia. Agora você tem que meditar de dia e de noite. Glória a Deus, assim será. 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 E nessa ondinha, ele foi fortalecido. Ficou plenamente convicto de que Deus era poderoso. A convicção vem da repetição. Então a repetição te dá convicção. E convicção te dá possessão. Aleluia. Vocês estão comigo? Finalizo com isso aqui. Presta atenção. Vamos, por favor, para Colossenses capítulo 1, verso 16. E muitas das vezes pessoas pensam da seguinte forma: que suas orações não são respondidas porque eles não merecem o que pedem. O diabo trabalha de uma forma como se você não merecesse aquilo que pede. Então vamos entender o princípio básico da oração? Vamos lá. Colossenses 1,16. Pois nele, diga nele, foram criadas. Não vai ser. Foram. O tempo do verbo é foram. Não há nada que Deus vá fazer por você que já não esteja feito. Eu fui numa padaria próximo da minha casa e tinha muita gente na fila. Na hora que eu cheguei, que o rapaz que estava na minha frente, tinha só mais uma pessoa na frente dele. Aí a pessoa foi atendida e ele ficou. A menina do balcão disse: vai demorar mais um pouco, porque agora vai sair a próxima fornada. Aquele cara disse: eu já esperei demais. E foi embora. Eu entrei na fila. Chegou a menina com um saco de pão. Ele disse: ó, tem 10 novinhos aqui, quem quer? Eu, paf, peguei. Peguei o pão, saí, paguei. Aí Deus começou a falar comigo ali. Você não pode ir até a linha de chegada e desistir na última hora. Porque aquele pão não era para mim, era para ele. Mas como ele saiu da fé, eu posso ir. Aí tem uma coisa em Deus chamada restituição, que é a unção que vai cair hoje à noite aqui. Que já era para você estar naquele nível, naquela condição, já ter pego aquele pão. Mas hoje Deus vai restituir todos os anos. Pega isso, meu pastor, todos os anos. Diga: este é o ano de restituição. Deus vai restituir posição espiritual, posição financeira, restaurar o seu casamento, restaurar seu relacionamento, trazer de volta a posição em que deveria estar. Minha pergunta: pelo tanto que você conhece de Bíblia, pela experiência que você tem, aonde você já deveria estar? Largue as pessoas que estão atrasando você, perdoando elas, liberando elas em amor e correndo a carreira para onde Deus quer que você vá. Diga comigo: foram criadas. Diga: todas as coisas. Diga: nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção: nos céus, sobre a terra. Diga: as visíveis e as invisíveis. Presta atenção nisso. As visíveis e as invisíveis. Tudo já foi criado. As visíveis foram aquelas que pessoas creram e manifestaram. Mas tem mais no invisível do que você pode imaginar. Presta atenção. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado. Tudo foi criado. Não vai ser criado. Tudo foi criado. Por exemplo, quantos creem que existe vitamina de abacate? Vamos. Quem cria ela? Deus ou você? Deus cria o abacate. Com o abacate você pode criar pudim de abacate, sorvete de abacate,
mousse de abacate, bolo de abacate. É você que decide o que vai fazer. Ele te dá o fruto e a semente. É você quem cria demais. Mas preste atenção, quando ele criou o abacate, ele já sabia tudo que o abacate poderia fazer. Ou se vocês entendessem o que eu estou falando. Tudo foi criado. Tudo foi criado. Olha só, tem um pé de árvore aqui, presta atenção. Tem um pé de árvore aqui. O cachorro passa. O homem cansado passa, se escora. Alguém passa e diz, para que essa árvore está aqui? Não deveria estar aqui, eu vou por aqui. Um visionário passa, olha para a árvore e diz, cara, que mesa maravilhosa. Que guarda-roupa, meu Deus, vai dar um púlpito tremendo aqui. Quem é que está fazendo aquele cara ver o que ainda não está sendo visto? Diga a visão. Ele pega o papel, desenha, depois corta a árvore e começa a esboçar ela. Daqui a pouco você está sentado nela. Mas já que você não teve visão, você vai ter que pagar. Quem tem a visão, recebe o dinheiro de quem não tem. Aí você diz, Deus me prospere. Aí Deus te dá uma ideia. Aí você diz, eu quero uma empresa, eu queria 1 milhão. Deus está te dando a ideia, que gera mais do que 1 milhão. Mas você não crê naquilo. Porque você anda por vista, você quer o visível. Deus te dá uma semente. O diabo chega com a árvore de plástico pronta. Aí ele, vamos trocar? E como nós somos imediatistas, nós trocamos. E esperamos que aquilo dê um fruto. Quando Deus te dê a semente. E a semente tem um processo. Planta, rega, espera. Mas aquele fruto será original. Eu te dou a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, o ovo, o leite. Então, indiretamente eu te dei o bolo. Mas é você que decide o que vai ter. Aí você decide, vou fazer um bolo bem gostoso. Aí prepara tudo. E tem que dar tudo aquilo para o forno. E o forno te dá pronto. Quando você vem na igreja, Deus te dá todas as palavras para você fazer o invisível. Mas tem que dar para o Espírito. O Espírito é o fogo. Você dá para Ele falando, tua palavra diz que eu sou abençoado. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Até que o fogo pegue em você. E você, oh rabacana, que aquilo começa a movimentar você. Fazer você dançar. É o fogo ardendo em você. Daqui a pouco o Espírito diz, está pronto. Sabe, quando minha mulher faz o bolo, o segredo do bolo dela ser tão bom, sou eu. Porque sou eu que vou untar forma. Então eu unto a forma para ela. Ela bota lá. E um dia desse, ela disse assim, amor, desliga aí. Aí eu fui lá, olhei o bolo e disse, ela não está vendo? Como é que ela sabe que está bom? Ela conhece pelo cheiro. Tem cheiro de milagre sempre, né? Tem cheiro de chuva, já notou? Quando a chuva está para chegar, não tem um cheirinho, você diz, vai chover. A Bíblia diz que Cristo é um bom perfume. Se você der a palavra, confessar, orar em línguas, meditar, ficar cheio do Espírito no seu quarto, o fogo vai pegar. Vai chegar uma hora que o cheiro vai vir. Oh, aleluia. Meu Deus, está chegando. Aleluia. Já é meu. Aleluia. E aí você bota os pratos na mesa, porque sabe que logo, logo tudo estará lá. Vocês estão comigo? Entenderam até aí? Agora vamos para a prática. Existem passos de fé que você dá antes da fé funcionar. Primeiro, ouvir. Você tem que se sentar no seu quarto ou no lugar que você quiser para escutar Deus. Se você não conseguir parar os pensamentos e o zap, e aquilo, e a conta, a luta é com isso. É você trazendo sua mente cativa para ouvir a palavra. Aí Deus te deu a Bíblia para ler, que é para você começar a se concentrar. Então pegue um versículo
E leia para frente e para trás, várias vezes, até que a palavra comece a ler você. Quando aquele versículo começar a fazer você chorar, confessar, louvar, agora Deus pegou você. E quando Deus te der a palavra, aí é rema. Aí quando você declarar, assim será. Aleluia. Aleluia. Fé funciona só depois que ela ouve a palavra. Fé nunca vai sem que a palavra venha. Antes de fé ir, a palavra tem que vir. E é por isso que o diabo usa muita distração. Faz você ficar assistindo tudo e não conseguir dormir nem pensar direito. E o segredo está em aprender a pensar o que Deus diz. Ou se você fizer as coisas amanhã pensando: o quê? Se quiser me ouvir comerei o melhor dessa terra. Meu Deus, o melhor da terra. Se quiser me ouvir, comereis o melhor da terra. Oh, comerei o melhor da terra. Meu Deus, o melhor da terra. E trazendo sua mente até que o Espírito pegue ela. Porque aqui diz: tudo foi criado. Vou dizer não, tudo foi criado. Tudo foi criado. Então, se Ele é a palavra, e a palavra é aquilo que produz a imagem, já temos o resultado da palavra. Diga: primeiro, de forma invisível, depois, de forma visível. Então, pela palavra, já temos a imagem do resultado. Aí você olha para a imagem e se alegra como se já fosse. É maravilhoso. Então pense nisso. Tudo que foi criado por meio dele e para ele, nada será criado. Nada será criado. Tudo foi criado. Agora tudo será manifesto. E essa é a minha e a sua função: manifestar. Agora, não é interessante que todo filho é resultado de um relacionamento? Mesmo que seja de proveta, vai ter que ter um relacionamento ali. Vai ter que ser injetado para poder ser concebido. Então, como é que queremos ter fé se não temos relacionamento? Porque é lá no relacionamento que Deus te dá a palavra. E a palavra é a semente. E quando a semente cai numa terra fértil, 30, 60, 100 por 1. A mulher já sabe que está grávida, mesmo antes do exame. Quando o exame vem, só confirma. Vocês estão comigo? Então, ela já diz: uau, eu vou contar para ele. Aí pega o exame, quando o exame diz: grávida. Oh. Aí você diz: eu não estou vendo. Não importa se você está vendo, está lá dentro. Tudo do Espírito é de dentro para fora. Então a palavra só vai confirmar: está feito. Aí o que é que você faz agora? O menino vai nascer. Vai vir meu filho. Ei, aquele quarto, vamos ajeitar para ele. Começa a pintar o quarto. Limpa o quarto. Compra o guarda-roupa. Por que você está fazendo aquilo sem ver? Aí você diz: uau, é um menino. Então compra isso, compra aquilo, prepara aquilo, compra. Começa a dizer: oi, minha esposa está grávida. Ei, cara, meu filho vai nascer. Está grávida? Mais um, está feito. Aí não há concordância. Ela se ajoelha e pede a ela: amor, I love you so much. Então, agora vocês bagunçaram minha pregação. Então você começa a dizer: minha esposa está grávida. E daqui a pouco o que é que acontece? A barriga dela começa a dar sinais, correto? Aí agora as pessoas dizem: eita, vai nascer. Mas já estava lá, antes até mesmo dela ver. Foi gerado no invisível. Mas por quê? Por causa da relação. É impossível se relacionar com Deus e a semente de Deus, que é a palavra. Então, como é que eu vou descobrir, Espírito, pastor? Como é que eu vou descobrir, Sérgio,
que eu recebi a palavra no meu espírito? É que você começa a pensar e continuamente aquele pensamento vem e você diz: meu Deus, eu estou pensando nisso direto. É a palavra dizendo: já é seu. Oh, aleluia. Agora começa a se cuidar. Aí a grávida, ela não pode ficar carregando caixa pesada para não abortar, correto? Ela não pode ficar fazendo muito esforço. Ela tem que se cuidar. Pare de andar com gente carregada. Para não abortar seu sonho, nem seu bebê, nem o que Deus lhe deu. Então tenha cuidado. Você tem que se preservar. Aí de repente você exagerou numa coisa, o médico diz: ó, não come isso até o bebê nascer, porque está protegendo o que está dentro. Então pare de ouvir qualquer coisa que não esteja alimentando você na fé, entendeu? Não é qualquer pessoa no YouTube que está pregando a palavra. Você pode até gostar, é um bom social, mas não está fundamentando você. Você precisa de cura. E de vez em quando o cara joga uma isca: será que Deus quer te curar mesmo? Não tem alguma coisa errada na tua vida? Deus nunca vai te curar, Ele já curou. Jesus já pagou o preço. Vocês estão comigo? Então você preserva e de repente começa a dar uma dor. E a mulher: ai, vai nascer, ó. Eu estou com essa dor, me leva para o hospital. Aí todo mundo se momenta, leva para o hospital e ela chega: ai. O hospital é tão bonito, mas ela não quer nem ver o hospital. Ela quer se livrar da dor. A Bíblia diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza e dor pelo que vai nascer. Aí ela está lá gemendo: ai, o médico. Aí vem um aqui, cara, eu fui inventar de assistir o parto do meu segundo filho, e o cara subiu aqui, quase que eu dava nele. Ele disse: para aí, minha mulher. E o outro vai empurrando para nascer. E ela chorando, gritando de dor, e parecia uma agonia. E de repente nasceu. Quando ela está chorando de dor, que o bebê nasce chorando. Mas o choro do bebê traz alegria para ela. E a Bíblia diz isso em João 16. Que quando a mulher está para dar à luz, sem tristeza, mas logo que o bebê nasce, o sinal se chama alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está no tempo que não consegue rir e está sentindo dores e pressão, algo está nascendo aí, meu irmão. E eu vim ajudar a botar esse bebê para fora. Eu declaro no nome de Jesus a grande porta aberta que Deus tem para essa igreja no ano de 2024. Receba no nome de Jesus essa porta aberta. Receba a restituição de tudo que foi roubado e perdido. Receba nesse ano de milagres a grande porta aberta que Deus abriu para você. Levante suas mãos e dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Aleluia. 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 Vamos, louve, 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 louve. Louve, 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 louve. Dê brado de vitória hoje à noite. Comece a rir pela fé.